O EURUSD tem umas regiões que é para você tomar muito cuidado na hora de efetuar suas negociações, principalmente se você já tem aquele conceito de o preço está numa tendência de alta há muito tempo, o preço está numa tendência de baixa há muito tempo. Então tome muito cuidado com esse conceito, eu vou te mostrar isso aqui agora no EURUSD e vou te mostrar também as melhores regiões que eu estou aguardando para poder efetuar negociações ou possíveis situações de ordens no EURUSD aqui para o Day Trade. Antes de te mostrar o gráfico, né, só lembrando que isso aqui não é uma recomendação para você fazer operações, é mais um pouco de como eu estou enxergando aí o EURUSD e compartilhando um pouco do meu estudo aqui para o EURUSD também, para essa paridade, beleza? Então, vamos compartilhar minha tela aqui, né, sem enrolações. Deixa eu compartilhar a tela. Cara, a gente já vem falando, né, há algum tempo que todas as paridades, na realidade, elas são formadas por ciclos, né? Esse ciclo de movimentações ele é bem interessante para a gente começar a entender como é que está funcionando a movimentação do preço e onde encontrar as melhores regiões aqui no Day Trade principalmente, tá? Mas isso serve para qualquer tipo de análise que você vier a realizar. Aqui no EURUSD, ele tem um ciclo que é bem legal de estar se operando, que é justamente esse canal que foi formado aqui, né? Se a gente entender esse ciclo de movimentação aqui, a gente percebe que houve um movimento de retração do preço para cá, e aqui é o nível 100% de retração de Fibonacci, aqui a gente tem os níveis de retração de Fibonacci, tá? E aqui é o nível 100, e nessa região a gente tem o nível 161.8 de Fibonacci, aqui a gente tem o nível 100 de retração de Fibonacci. Então essas duas regiões são regiões bem interessantes para a gente estar atento quando o preço está chegando lá, principalmente quando ele sai desse ciclo, aí esse ciclo aqui, e quando ele rompe esse ciclo aqui também. Dentro desse canal de retração, e dentro desse canal aqui que é formado de expansão, existe um ponto de pivô. Esse ponto de pivô também é um ponto interessante para a gente estar analisando, abrindo as negociações. Mas o EURUSD, ele não está nem aqui, nem aqui. Então eu tenho que trabalhar aonde o preço está agora. Ele está nessa regiãozinha aqui, essa região que eu tenho que levar em consideração, que é justamente esse ciclo de movimentação aqui do preço. Ou seja, esse ciclo, ele fez esse ciclo aqui para cima, ele fez esse ciclo aqui para baixo. Então esse movimento é o mesmo movimento que está acontecendo aqui repetidamente. Só que agora o EURUSD está dentro desse primeiro ciclo que foi formado aqui. E aí eu preciso encontrar as melhores regiões dentro desse ciclo aqui do preço. E as melhores regiões são regiões, essa região de resistência, que é a resistência do canal, essa região de suporte são as melhores regiões. Tanto que a gente prestar atenção aqui, ó, a gente teve uma ótima oportunidade de negociação aqui quando o preço veio aqui. Só que meio que ele já começou a retornar, né? Então toda vez que o mercado chegar aqui, né, é um bom ponto de efetuar uma reversão de tendência. Só que agora ele começou a retornar. Então, o que eu preciso levar em consideração? Como ele começou a retornar, eu não vou ficar simplesmente esperando o preço chegar aqui em cima para eu efetuar a minha negociação ou esperando ele voltar para cá para baixo para eu efetuar a minha negociação. Eu vou encontrar um ponto de pivô entre essa região aqui, que é um ponto de pivô, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é mostrar força compradora ou força vendedora, a tendência, tá? O segundo objetivo também é mostrar regiões que o preço vai apresentar dificuldade. Como é um divisor de água, vamos dizer assim, né? O preço acima do ponto de pivô eu tenho tendência compradora, o preço abaixo do ponto de pivô eu tenho tendência vendedora. Então as melhores operações são de compra acima e as melhores negociações são de venda se o preço estiver abaixo do ponto de pivô. Isso não quer dizer que se o preço estiver chegando próximo ao ponto de pivô, a força vendedora ou a força compradora nesse caso aqui, né? Como ele está retornando, né? Ela se tende uma força compradora legal. Não. Se tende interessante eu prestar atenção, principalmente se eu já tiver um histórico aqui do preço, de eu encontrar que essa região do ponto de pivô, a gente vai já encontrar ela aqui, também vai ser um ponto interessante para eu efetuar a minha negociação. Vamos encontrar o ponto de pivô aqui? Vamos pegar lá. Aqui a gente tem 1.04882 mais 1.14829. Vou somar isso aqui, vou dividir por 2. Eu vou ter 1.09855. Então vamos trabalhar com 1.09856, tá? Então vai ser 1.09856. Vou inserir aqui 1.09856. 1.09856. Não é isso? Se não me falha a memória. Então olha só. Esse ponto de pivô aqui, ele é um ponto de pivô. Posso até mudar a cor dele se eu quiser e tudo. Vamos lá. Então esse ponto de pivô, ele é o ponto de pivô que vai me dar alguns fundamentos interessantes. O preço acima do ponto de pivô eu tenho tendência compradora do preço. O preço abaixo do ponto de pivô eu tenho tendência vendedora do preço. Hugo, nesse caso aqui eu tenho uma tendência vendedora do mercado? Não, você tem uma tendência compradora do preço porque ele já chegou aqui, ó. Chegou aqui, retornou
voltou, chegou perto lá de novo e está retornando. Então eu tenho uma tendência compradora nesse tipo de situação. Mas o que está me informando aqui, se a gente der o zoom aqui no mercado, ó, né, eu tenho basicamente mais 1.318 pontos. Então, tecnicamente falando aqui nos gráficos menores, eu tenho algumas boas oportunidades de movimentações ainda para continuar acreditando numa tendência compradora aqui do mercado. O interessante é eu não simplesmente ficar focando nesse tipo de situação. Por quê? Porque a gente tem um preço chegando próximo a essa região. Então, para eu continuar acreditando numa força compradora aqui do preço, ele vai ter que romper isso aqui. E aí sim, quando ele romper essa região, ó, vamos fazer certinho aqui. Na hora que ele romper essa região de resistência aqui do gráfico semanal, ó, aí sim a força compradora está renovada para poder chegar basicamente ali na região de 1.09856. Então ele vai ter que romper essa regiãozinha aqui. Por isso que eu tenho que tomar cuidado na hora de efetuar as minhas negociações aqui, né? Acreditando numa tendência de alta, por mais que a tendência de alta esteja muito bem definida, tá? Mas um bom ponto de negociação aqui seria simplesmente quando ele subisse um pouquinho mais aqui, ó, 269 pontos, para eu poder continuar acreditando numa tendência compradora aqui do mercado. Por enquanto, o que é interessante fazer aqui no EURUSD? Por enquanto, o interessante é eu aguardar, né, alguma definição de movimentação do preço. O que eu faria aqui nesse tipo de situação? Eu esperaria o preço subir mais para chegar próximo a essa região de resistência aqui, que é uma região interessante lá do gráfico semanal, ó. Aqui do gráfico semanal tem essa região, que para o preço chegar lá no ponto de pivô aqui, ó, ele vai ter que romper aqui. Então, eu vou esperar esse rompimento dessa região acontecer para eu poder continuar efetuando negociações de compra aqui para o USD. Por enquanto, o ideal aqui é ficar de fora de qualquer tipo de negociação e aguardar uma definição do USD para que quando ele chegar aqui, ó, vai acontecer duas coisas. Na hora que ele estiver subindo, ou ele vai romper e aí eu vou efetuar uma negociação de compra nesse rompimento. Geralmente, eu posso efetuar uma negociação de compra aqui se eu quiser. Se eu quiser ser mais conservador, eu espero o fechamento do gráfico diário aqui em cima dessa região e aí ele vai formar um canal. Na hora que ele rompeu esse canal aqui, eu entro comprado. Geralmente o stop vai ficar um pouco mais abaixo dessa região e aí eu tenho uma segurança um pouco maior em relação à minha operação. E aí sim eu tenho uma possibilidade de buscar um alvo lá em cima. E aí eu tenho uma possibilidade de estar buscando esse alvozinho de 1.000 pontinhos aqui. Aí eu posso buscar ali 400, 500, 600, 700 pontos se eu quiser no EURUSD. Como eu posso simplesmente somar do nível 423.6, que vai estar bem aqui, até o nível 0 de retração de Fibonacci e fazer essa projeção o nível acima para encontrar um ponto de pivô. Aqui vai estar o nível 161.8, ó. Né? E aí eu efetuo a minha negociação com take nessa região. Fica bem interessante também. Outra situação que pode acontecer aqui a partir de agora é simplesmente o EURUSD começar a subir, chegar nessa região aqui, formar um canal aqui e começar a retornar para buscar os pontos de negociações aqui para baixo. Se ele começa a retornar, eu tenho um ponto interessante aqui, eu posso jogar aqui no gráfico diário e marcar essa região aqui de suporte. E aí eu vou ter uma possibilidade de estar buscando aqui 762 pontos, mas se eu quiser ser um pouco mais agressivo, eu posso calcular um ponto de pivô entre essa região aqui e essa região aqui, que vai dar mais ou menos nessa região por aqui, e aí eu calculo o ponto de pivô aqui, né, e posso colocar o take profit aqui, mas para isso acontecer, ele vai ter que romper essa regiãozinha de suporte aqui do preço, tá? Então são regiões que eu tenho que tomar cuidado a partir de agora aqui no EURUSD para poder continuar operando aqui no mercado. É muito perigoso esse tipo de operação, porque a gente vai olhar aqui no gráfico e falar, porra, o preço está numa tendência de alta há muito tempo, então será que a partir desse movimento aqui eu posso começar a vender se ele romper aqui? Não. Você aqui não tem definição nenhuma do preço por enquanto, tá? A gente tem um preço querendo formar uma tendência de alta, ele realizou essa acumulação aqui do preço. Eu vou pegar o nível de expansão de Fibonacci, fazer a projeção aqui, ó, e eu faço essa expansão aqui para cima, eu vou encontrar esse canal formado, mas esse canal aqui também, ó, e aí eu tenho um ponto interessante que eu posso aguardar uma confluência. Na hora que o mercado chegar aqui, ó, nessa região, entre essas duas regiões, possivelmente se romper ele forma um canal aqui, e na hora que ele romper esse canal, eu executo a negociação
com muito mais tranquilidade. Eu posso executar a ordem nesse rompimento aqui dessa linha azul, mas é um ponto mais agressivo que eu tenho que tomar cuidado. Beleza? Então, ó, o EURUSD está mapeadinho, está desenhadinho para você saber como que vai se comportar e o que eu espero para essa paridade. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para mais análise aqui. É um canal técnico, né, mano? Aqui a gente só fala de análise, fala dos pontos interessantes aqui para poder fazer as negociações com muito mais tranquilidade e muito mais consistência. Valeu? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.